Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre os meus 10 quadrinhos e mangás favoritos da vida. Esse tipo de lista com obras preferidas é uma coisa meio complicada de fazer, principalmente porque sempre dá aquela sensação de que você deixa algo importante de lado. Tanto é que o meu plano, num primeiro momento, era preparar um conteúdo falando sobre 5 quadrinhos favoritos, só que eu acabei decidindo por um top 10, digamos assim, para abraçar outras obras que me marcaram ao longo do tempo. Um detalhe importante é que eu não fiz essa lista num formato de ranking. Eu preferi não seguir esse formato, porque aí já realmente seria uma coisa muito difícil. Seria muito difícil para mim, por exemplo, escolher um top 3 ou falar que um determinado quadrinho eu gosto mais do que os outros que eu citei por aqui. Mas antes de começar então a falar sobre a lista de hoje, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista, o primeiro quadrinho que eu quero comentar aqui com vocês é um bem famoso chamado simplesmente de Persépolis, da ilustradora franco-iraniana Marjane Satrapi, que eu li nessa edição da editora Companhia das Letras, que saiu no selo Quadrinhos da Companhia. Aqui nós temos uma obra autobiográfica bem envolvente, onde a Marjane Satrapi fala tanto sobre as suas experiências de vida no Irã, quanto também sobre o impacto da Revolução Iraniana, que ocorreu no ano de 1979 e mudou drasticamente o país. A autora nos mostra as diversas mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram a partir desse evento, em especial com relação à condição das mulheres, que passaram a ter inúmeros direitos limitados pelo governo. Além disso, no quadrinho, a Marjane também fala sobre a sua vida na Europa como imigrante. Isso durante esse período, um pouco depois da Revolução. Nós vemos, através do seu ponto de vista, como essa vivência ali no continente europeu foi algo um pouco complicado em alguns momentos, mas mesmo assim bem importante. Eu recomendo muito para quem ainda não leu. Esse é um quadrinho que te prende com muita facilidade. Eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei com vontade até de reler, de tanto que eu gostei. Além de que a Marjane trabalha várias temáticas importantes aqui, Ela fala, por exemplo, sobre essa questão da xenofobia na Europa, ela fala sobre o extremismo religioso e suas consequências, e por aí vai. Continuando, agora falando de um mangá, outro trabalho que com certeza está entre os meus favoritos da vida foi esse quadrinho, chamado Um Bairro Distante, do Jiro Taniguchi, um dos meus mangakás favoritos. Essa edição aqui ela saiu pela editora Pipoque Nanquim. Nessa obra temos a história de um homem que voltou no tempo misteriosamente, para a época em que ele tinha apenas 14 anos de idade. Nisso acompanhamos esse personagem revivendo situações e dilemas familiares do seu próprio passado, só que agora com a maturidade de um adulto. O Jiro Taniguchi é um artista extremamente sensível, que sabe contar muito bem uma história, seja pelo ritmo dela, que geralmente no caso desse mangaka é um ritmo um pouco mais lento, ou com base numa narrativa muito bem feita. Ele abraça a tradição japonesa de dar atenção às pequenas coisas, à natureza, focar em questões familiares, aspectos que encontramos muito, não apenas nos mangás, mas também, principalmente, na literatura japonesa, literatura clássica, é algo bem comum isso, e também no próprio cinema. Um Bairro Distante é um mangá que trata de todos esses assuntos e ainda por cima fala de coisas como memória, remorso, autoconhecimento e também aquela questão da influência que nós temos na vida de pessoas queridas. Outro quadrinho que eu quero falar aqui com vocês, que também está na minha lista de favoritos, é esse daqui chamado Balada para Sophie, do português Felipe Melo com o argentino Juan Cavia, que eu li também nessa edição aqui da editora Pipoque Nanquim. Nessa obra acompanhamos a entrevista de uma jornalista inexperiente com um grande maestro e pianista francês.
Graças a isso, vamos conhecendo a vida surpreendente e fascinante desse artista, um homem rabugento, arrogante, mas muito talentoso, que fez da música sua razão de existir. Entre todos os quadrinhos que eu já li, esse daqui com certeza foi o que mais me emocionou até hoje, tanto que eu coloquei essa obra entre as minhas melhores leituras do ano de 2022. Além de ter uma arte lindíssima e cheia de detalhes interessantes, a obra também intercala passado e presente para nos contar uma história muito bem elaborada, surpreendente, especialmente ali na parte final. Vale muito a pena dar uma oportunidade para esse trabalho aqui. Eu considero Balada para Sophie uma leitura assim inesquecível, especialmente se você gosta de música, seja por hobby ou como ofício. Se você está gostando do conteúdo até aqui, eu quero aproveitar rapidinho para te deixar um convite bem especial para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com uma contribuição mensal de apenas R$10, você me ajuda a manter esse canal sempre ativo e também recebe umas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para escolha de vídeos daqui do canal. O vídeo de hoje, por exemplo, esse que eu estou falando, de 10 quadrinhos favoritos da vida, foi uma escolha dos apoiadores através da última enquete que eu disponibilizei por lá. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Se quiser dar uma olhadinha ali na campanha e todos os detalhes, o link está aqui no topo da descrição. Agora bora lá então voltar para a nossa lista de hoje. Continuando com mais uma obra bem emocionante, o próximo quadrinho que eu quero comentar aqui rapidamente com vocês é esse daqui chamado Rugas, do quadrinista espanhol Paco Roca, que eu li nessa edição da editora Devir. Aqui nessa leitura, nós acompanhamos a história de Emílio, um idoso com Alzheimer que foi recentemente internado no asilo. Lá ele precisará se adaptar à rotina enquanto lida com a sua gradual falta de memória. O que mais me impressiona nesse quadrinho é a narrativa gráfica dele, que se utiliza muito, que brinca muito com essa questão das lembranças, misturando isso com a realidade de forma muito criativa. Rugas é um quadrinho bem mais intenso do que podemos imaginar, além de conter personagens muito cativantes e ser uma obra que consegue dosar muito bem o humor e o drama. Ele faz isso assim na medida certa. A obra fala bastante sobre empatia, sobre amizade, além de tratar muito dessa coisa do envelhecimento, em particular das dificuldades que podemos enfrentar nesse processo. Outro quadrinho que me marcou bastante foi o excelente Dias de Areia, da quadrinista holandesa Aimee de Jong, que eu li nessa edição da editora Nemo. Aqui nós acompanhamos a história de um jovem fotojornalista norte-americano, rapaz que foi contratado para registrar em imagens toda a devastação que terríveis tempestades de areia estavam provocando num pequeno vilarejo do interior dos Estados Unidos. Eu já acompanho o trabalho da Aimee de Jong faz um tempo, já li vários quadrinhos dela, é realmente uma ilustradora, uma quadrinista que eu gosto muito. Mas de tudo que eu li, sem dúvida nenhuma, Dias de Areia é o meu favorito. Esse é um trabalho histórico muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais do período da Grande Depressão, além de ser uma obra que fala muito bem sobre o papel de denúncia que a fotografia e também o próprio fotojornalismo tinham ali principalmente nas primeiras décadas do século XX. Vale destacar também o protagonista da história, já que ao longo da leitura nós vamos acompanhando seu amadurecimento, seja na profissão de fotojornalista ou na sua vida pessoal, onde ele reflete sobre autoconhecimento, sobre as suas dores e também sobre a sua vocação. Mais um trabalho que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um quadrinho bem famoso, provavelmente o mais famoso dessa lista, um quadrinho chamado Maus, do Art Spiegelman, que saiu no Brasil pela Companhia das Letras no selo do Quadrinhos na Companhia.
Assim como no Balada para Sophie, aqui nós também acompanhamos a vida de uma pessoa que está sendo entrevistada. No caso, a biografia do pai do Art Spiegelman, que está sendo entrevistado pelo seu próprio filho. Nesse sentido, conhecemos então a trajetória de Wladek Spiegelman, um sobrevivente do campo de Auschwitz, seguindo seus passos desde o período em que ele vivia em paz na Polônia até o momento em que o seu país foi invadido e também em que as condições de vida dos judeus foram piorando drasticamente. Esse aqui com certeza é um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos, ganhador inclusive do famoso Prêmio Pulitzer. Um aspecto interessante e bem importante da narrativa gráfica de Maus é que o autor se utiliza de animais para simbolizar grupos e nacionalidades, fazendo aqui uma clara referência a práticas preconceituosas da propaganda nazista. Para vocês terem uma ideia, como aparece até aqui na própria capa do quadrinho, os judeus são representados por ratos. Daí inclusive o título do trabalho, né? Maus, que em alemão significa rato. Essa é uma obra muito emocionante, onde o autor traça um perfil muito sincero do seu pai, na mesma medida que também nos mostra os inúmeros horrores do período do Holocausto. Mais um quadrinho da minha lista de favoritos que eu quero comentar aqui com vocês é esse daqui chamado Solitário, do Chaboté, que eu li nessa edição da editora Pipoca e Nanquim. Esse é um daqueles trabalhos que a melhor opção é você ler sabendo o mínimo possível. Para não dar nenhum tipo de spoiler, eu vou dizer apenas que aqui você acompanha a história de um homem extremamente solitário que passa todos os seus dias num farol localizado numa ilha bem distante. Só que num certo momento ele vai passar a refletir um pouco mais sobre a sua própria existência. O tanto que eu gostei desse quadrinho na época que eu li, isso há alguns anos atrás, assim não tá escrito, sabe? Eu realmente gostei muito. Foi um quadrinho que me surpreendeu bastante, especialmente ali na parte final. Às vezes, até pensando um pouco sobre esse trabalho do Chaboté, eu tenho a impressão de que eu passei a gostar ainda mais de quadrinhos logo depois que eu concluí a leitura. A temática da solidão é uma das minhas favoritas, e a forma como o Chaboté se utiliza desse assunto nesse quadrinho é algo assim genial, eu diria até inesquecível. É realmente um trabalho que eu recomendo muito que vocês deem uma oportunidade. Agora falando de mais um mangá, outra obra que eu quero deixar aqui para vocês como recomendação dessa minha lista de quadrinhos preferidos é essa daqui, conhecida como A Música de Marie, do mangaka Osamu Furuya, que saiu no Brasil, né, pela editora New Pop. Aqui nós temos basicamente um mundo utópico com várias ilhas, comandado por uma deusa enorme chamada Marie. Ao longo da leitura, né, nós acompanhamos a história e o vínculo entre dois jovens, no caso uma menina talentosa que cria máquinas e um rapaz introvertido que tem uma verdadeira obsessão por Marie, sempre olhando os céus em busca dela. A profundidade desse mangá é impressionante. Nós temos uma obra de ficção científica que tem um universo muito rico e muito bem construído. Nessa leitura nós refletimos sobre o valor das tecnologias, sobre a influência das religiões, sobre amizade, sobre amor e por aí vai. A música de Marie fala muito sobre os limites da humanidade, sabe? Sobre até onde o homem consegue chegar quando falamos de religião e também de tecnologias. Se você gosta de trabalhos com um ar mais filosófico, esse mangá é uma ótima opção. Especialmente ali na parte da metade para o final, que eu acho que o quadrinho ele cresce muito, né, a partir desse período ali, desse momento da leitura. Outro quadrinho que eu quero comentar aqui com vocês é um chamado simplesmente de Grama, da quadrinista sul-coreana Keon Suk Gendry Kim, que saiu, né, essa edição saiu no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Nessa obra, baseada numa história real, acompanhamos a vida de Ok Sun Lee, uma senhora coreana que na sua infância, durante a colonização japonesa no território coreano, foi sequestrada e utilizada pelo exército japonês como uma garota de conforto, sofrendo incontáveis abusos ao longo dos anos.
Dos quadrinhos citados aqui, esse provavelmente é um dos mais pesados. Não pela parte gráfica da coisa, né? Nós não temos assim algo muito pesado visualmente falando, mas pelo tema que toca, né? Esse é um quadrinho que te deixa muito impactado pela história, que realmente te deixa muito chocado enquanto você faz essa leitura. Grama também segue aquele formato de entrevista com flashbacks, nos mostrando um dos lados mais perversos, mais terríveis do imperialismo japonês. Isso ali durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma leitura que você não consegue esquecer tão fácil quando você finaliza. É realmente um daqueles quadrinhos que te deixam indignados, sabe? Que mexem com quem está lendo. Por fim, pessoal, para finalizar, eu não poderia deixar de comentar sobre um mangá que eu gosto muito, que eu já citei também, inclusive, em outras ocasiões, em outras listas aqui do canal. No caso, eu estou falando de Hokusai, do Shotaro Ishinomori, mangá que saiu no Brasil também pela editora Pipoca Nankin. Aqui nós temos uma biografia romantizada em quadrinhos, no caso sobre a vida de um dos maiores artistas japoneses de todos os tempos, o Katsushika Hokusai, muito conhecido mundo afora pela famosa xilogravura da Grande Onda de Kanagawa. No decorrer da leitura nós vamos descobrindo diversas fases da vida desse artista, além de acompanhar a forma como seu trabalho, como a sua obra, né, a sua arte foi se desenvolvendo até chegar no ponto que chegou. Além disso, é também um mangá muito bem humorado, que conta uma história de forma muito atrativa, né? Você se vê imerso com muita facilidade nessa leitura. E também outro detalhe interessante é que Hokusai é uma excelente porta de entrada para quem tem curiosidade com a arte japonesa. É um bom mangá para você conhecer um pouquinho mais, né, dessa arte tradicional. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre os meus 10 quadrinhos favoritos da vida. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando também que se você tem interesse em ajudar o canal de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, você pode também comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Inclusive eu vou deixar o link desses quadrinhos, os que eu encontrar por lá, né? Os que eu encontrar na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra e você não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar é através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo, onde você pode deixar uma contribuição de qualquer valor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!